Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe, divulgue, deixe seu like, seu dislike, comentem e dêem continuidade a, aos vídeos falando sobre a lei de Jeová, ou de Yahvé. A lei de Jeová é um plágio, parte 10. As penas das mulheres na lei de Jeová. Sendo a lei oriunda de Deus, por certos castigos ou penas, ou mesmo as sanções impostas aos que a violavam, deveriam ser aplicados de forma imparcial, não é mesmo? Todos deveriam sofrer o mesmo vigor da lei na mesma proporção de suas ações, independente de ser homens, mulheres, né? Todos deveriam, se essa lei fosse realmente justa, humanista e oriunda de um Deus justo, ela não tinha por que aplicar uma pena ou uma imposição sancionatória a um grupo de pessoas menos gravosa do que a outro grupo, né? Essas coisas de diferenciações acontecem em nossas leis, que são humanas, são imperfeitas, feitas por pessoas pecadoras, como dizem os cristãos. Não tem cabimento que esses mesmos erros sejam cometidos por uma lei que se diz divina e orina de um Deus que é perfeito. Se todas deveriam sofrer o mesmo vigor da lei na mesma proporção de suas ações, só que não. Se as nossas leis e a nossa sociedade altamente evoluída ainda apresentam resquícios de parcialidade e preferências, imagine uma lei supostamente criada por um grupo de ignorantes há mais de 4.000 anos atrás. Há mais de 4.000 anos. Se um homem, depois de ter desposado uma mulher e a ter conhecido, vier odiá-la, imputando-lhe faltas desonrosas, se puser a difamá-la, dizendo: desposei esta mulher, e ao aproximar-se dela descobriu que ela não era virgem. Então o pai e a mãe da donzela tomarão as provas da sua virgindade e as apresentarão aos anciãos da cidade. À porta. O pai dirá aos anciães: dei minha filha por mulher a este homem, mas porque lhe tem aversão, eis que agora lhe imputa faltas desonrosas, pretendendo não ter encontrado nela as marcas da virgindade. Ora, eis aqui as provas da virgindade de minha filha. E estenderão diante dos anciãos da cidade a veste de sua filha. E os anciãos da cidade tomarão aquele homem e faloão castigar, impondo-lhe além disso uma multa de 100 ciclos de prata, que lhes darão ao pai da jovem, em reparação da calúnia levantada contra uma virgem de Israel. E ela continuará sua mulher sem que ele jamais possa repudiá-la. Se, porém, o fato for verídico e não se tiverem comprovadas marcas de virgindade da virgem ou da jovem, esta será conduzida ao limiar da casa paterna e os habitantes de sua cidade a apedrejarão até que morra, porque cometeu uma infâmia em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Veja a crueldade da lei de um Deus que disse justo, né? Apedrejar uma mulher que fosse descoberto que não era virgem, casou e não era virgem. Matar uma pessoa porque não era virgem. Veja o nível que esse povo que diz ser um povo, e esse Deus, né, que diz ser justo, né, perdoador, misericordioso, impõe a morte a uma pessoa porque não é virgem. Você vê divinidade numa porcaria de lei dessa. Onde é que você vê humanização de ninguém numa porcaria de lei dessa? E isso não é o pior. Vocês perceberam que a mulher pode ser acusada pelo homem, mas o homem pode ser acusado pela mulher. Entendendo? E ainda que a mulher fosse acusada e se comprovasse a acusação, ela seria morta. E o homem que a acusasse e por acaso fosse provado que ela não o traiu ou era virgem de fato, não ia acontecer nada. Simplesmente que ia impor um castigo lá, é, pecuniário, se pagava uma quantia à família da mulher,
pronto, ele ficava com a mulher desse mesmo jeito. Ele não ia ser morto porque acusou a mulher. Mas a mulher não, se fosse de fato comprovada a acusação, a mulher seria morta. Veja a proporção. Aí eu lhe pergunto, você acha que isso aí é exclusivo da lei dos Hebreus? Que nada, pessoal. Esse mesmo dispositivo está lá na lei de Hammurabi. Em outras leis, as hititas, também tem essa mesma similaridade. Que Deus nenhum falou porcaria nenhuma para esse povo. Você acha que um Deus que tivesse falado de fato para ele ia repetir o que outros deuses de outros povos haviam dito? São uns enganados esses cristãos. Enquanto uma mulher era condenada à pena de morte, se pega em determinada falha ou pecado, os homens não tinham o mesmo destino. A estes, em geral, era imposta uma pena pecuniária, não tão somente. Igualdade alguma havia nessa lei entre os sexos. No exemplo acima, mulher virgem se estuprada por um homem, quer casado ou solteiro, deveria se tornar mulher do estuprador para sempre. Em vez do estuprador sofrer a morte por tal comportamento, lhe era dado um presente eterno, a moça virgem. Isso se o estuprador fosse pego na boca da botija. Caso contrário, a pobre virgem seria mais outra que seria menosprezada pela sociedade, discriminada por não ser mais virgem. Essa parte aqui, pessoal, eu estou falando não mais dessa passagem, certo? Estou me referindo a uma outra passagem de Deuteronômio, certo? Fala da mulher fosse pega por outro homem, certo? Ela fosse pegar essa mulher e tivesse relações com ela, certo? Bom, eu esqueci de colocar o texto, certo? De fato, quando analisamos essa passagem, vemos que ela busca desencorajar o homem a praticar estupros. Entretanto, vemos que a lei era muito medíocre, o que prova sua origem humana ao nível primitivo da época. Além disso, a pena pecuniária que se aplicava ao suposto agressor visava não tanto a proteção da mulher, mas sim reconstituir o dote que seu pai teria perdido, já que sua filha deixaria de ser virgem, e com isso era improvável que arranjasse um novo casamento. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, esta não ficará livre como ficam livres os escravos homens. Tá vendo? Há uma diferenciação entre um homem escravo e uma mulher escrava entre os hebreus. Veja, se um homem vender a sua filha para ser escrava, a lei dava essa possibilidade do hebreu vender a sua própria filha como escrava. Veja, é uma verdadeira produção de filhos, né? Para transformar escravo para ele ganhar dinheiro. Já que se ganhar dinheiro com a venda de filhos como escravos, o cara pobre ia fazer o quê? Gerar filhos só para ter que vender seus filhos como escravo para ganhar dinheiro. Esta não ficará livre como ficam livres os escravos homens, tá vendo? Uma filha escrava, nessa condição, ela não ficava livre como ficavam livres os homens escravos. E por que a lei dizia isso? Porque a lei previa entre os hebreus que o escravo homem ficaria nessa condição por 6 anos, até o tal do jubileu. Tá entendendo? Mas a mulher escrava não, pessoal. Ela poderia chegar aos 6 anos e continuar sendo escrava. Tá entendendo? Daí a lei falar que se um homem vender a sua filha para ser escrava, esta não ficará livre como ficam os escravos livres. Entenderam? Até porque essa mulher que virava escrava, muitas vezes era o quê? O que é que acontecia com ela? Ser estuprada pelo outro hebreu. Ou sua mulher, uma menina nova, bonitinha, gostosinha. Você acha que o hebreu lá ia deixar ela passar, né? Ela na condição de escrava, né? Passava o rodo nela. Não só o escravo, como os filhos não só o dono do escravo, como seus filhos, né? É tanto que a lei previa até a possibilidade dessa escrava ser dada como mulher para o filho desse dono. Tá entendendo? Ou seja, nós podemos ver a discriminação que a lei propunha. Uma lei que se dizia perfeita e justa. Veja, uma bagaçada dessa. Só a possibilidade de abrir essa possibilidade de filhos se tornarem escravos, você já vê que essa lei é uma porcaria.
é uma lei que não tem nada de divina. E o que dizia a lei para os homens? Que no sétimo ano os escravos deveriam ser livres. Assim, sendo escrava uma mulher, esta poderia ficar na condição de escrava para sempre, pessoal. Se o homem tiver relações com a mulher e esta for escrava prometida a outro homem, mas que não foi resgatada nem posta em liberdade escrava, então deverá haver punição. Não serão mortos, pois ela ainda não havia sido libertada. A lei nesse ponto parece apontar que haveria o agressor não seria morto. A lei nesse ponto parece apontar que o agressor, né, na verdade, que o agressor não seria morto, mas teria que sofrer punição. Provavelmente a punição seria de caráter pecuniário, já que sendo escrava, essa mulher pertencia a algum homem livre. E este, como seu dono, deveria ser ressarcido pela violação de sua escrava. Note que, por ser escrava, esta mulher poderia ser estuprada ou violentada, e o agressor não seria morto e nem obrigado a casar com ela. O crente ignorante também não se dá conta se havia lei é sinal de que os hebreus não eram santos. Eles praticavam o estupro, o roubo, o assassinato e tantas outras coisas. Por isso que havia lei. Se é só a lei quando se pretende desencorajar pessoas que têm intenções contrárias ao seu espírito. E se havia hebreus com espírito contrário à lei, então eles não eram diferentes dos povos em sua volta. Entenderam? Dê seu like, compartilhe, divulgue o canal e até a próxima, pessoal.